adolescentes com o coração inteiro voltados a Jesus. E eu digo mais para você, nunca antes na história se houve tantos adolescentes e jovens com tantas raízes como os da nossa geração. Nós estamos vivendo algo ímpar. Aproveite daquilo que Jesus está fazendo. Desfrute daquilo que Jesus está fazendo. Porque Jesus ele tem algo especial para liberar sobre nós por esses dias. Amém? Você trouxe Bíblia? Deixa eu ver ela aí. Levanta aí. Você que tem a Bíblia impressa ainda. Celular vale também. Abre comigo aí. Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo de número 2 e o versículo de número 5. Sou péssimo em me apresentar, gente. Meu nome é Jair, tá? Esqueci até de falar o meu nome. E eu não sei falar sobre mim, então deixa que a palavra fale sobre Jesus e tá tudo certo. Amém? Filipenses capítulo 2 e versículo 5. Quem encontrou? O povo lê Bíblia aqui em Campo Grande. Vamos lá. Que haja em vós a mesma mente que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas fez-se sem reputação, tornando-se sobre si forma de um servo, fazendo-se semelhante aos homens. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Tem alguém para me ajudar aqui? Um fundinho no fundo aqui, um tangedor? Tem aí? Amém. Se não der, vai ser mesmo. Amém, vamos começar. Gente, eu orei ao Senhor nessa tarde e eu pedi a Deus uma palavra que viesse de encontro com o coração de vocês. Vocês acabaram de voltar de um retiro espiritual, de um acampamento, e eu sei que aquilo que nós vivemos nos dias de acampamento é algo que nós carregamos por toda a vida. Tô certo? Eu tenho lembranças do primeiro acampamento que eu fui. Para você ter uma noção, eu vim de uma igreja tradicional, eu vim da Assembleia de Deus, e no meu primeiro acampamento que eu fui na igreja de uns amigos, porque a gente não tinha acampamento, eu fui de terno e gravata nesse acampamento. Eu cheguei lá e eu não entendi nada, porque aquela galera toda de bermuda e eu de terno e gravata, e eu vi aquilo lá, aquilo me deixou meio doido. Porque você sabe que o coração de um religioso sempre vai olhar aquilo que está no exterior e não aquilo que está no interior. Mas eu tenho vagas lembranças daquilo que foi construído naqueles 4 dias. E uma das coisas que Deus tratou comigo naqueles dias foi sobre a minha religiosidade. Eu me encontrei em minhas misérias e eu entendi o tanto que eu era religioso. Então eu sei que aquilo que vocês recebem nesses 4 dias é algo que vocês jamais esquecem. É algo que fica gravado no coração de vocês. E eu sei que Jesus, Ele irá construir muito mais além do que Ele construiu nesses 4 dias. Por quê? Porque a partir do momento que você comeu daquilo, aquilo vai fazer digestão, só que aquilo vai produzir frutos. E através desses frutos, você vai se manifestar como filho de Deus. Amém? Então, eu pedi a Deus uma palavra, mas com muito cuidado e com muito temor. Uma palavra que viesse de encontro com aquilo que vocês receberam nesses 4 dias e que abordasse de uma forma bem simples, mas ao mesmo tempo profunda, o que Jesus quer e requer de nós aqui nessa noite. Amém? Eu quero começar esse momento aqui, dizendo para vocês que quando Deus criou o homem, lá no Jardim do Éden, Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Quando Deus cria o homem à sua imagem e semelhança, isso não se trata de Deus na figura do homem, ou seja, o antropomorfismo. Se trata de Deus colocando o seu próprio caráter no homem. Deus colocando tudo que há de melhor nele, no homem. E quando Ele sopra as narinas do homem, o homem
nasce como um homem segundo a imagem e a semelhança de Cristo. Porém, com o pecado adâmico, ou seja, com o pecado de Adão e Eva, a imagem de Deus no homem, ela é parcialmente trincada. Então, a imagem de Deus, ou imago Dei, como é chamado, ela que estava impressa no homem, ela é trincada pelo pecado. Porém, quando Jesus vem até essa terra, ele morre em uma cruz, e ele consuma o seu sacrifício, a imagem de Deus, de novo que está no homem, até então trincada, ela é restaurada pelo sacrifício de Jesus. O caminho que estava totalmente fechado para mim e para você, ele é aberto novamente. O véu, que era o véu que estava sobre o tabernáculo mosaico, que durou até os dias de Jesus, esse véu que pesava mais de 2 toneladas, ele se rasga de cima a baixo. E ali, o que separava o homem de Deus é tirado. Porque Jesus veio, cumpriu a lei, pagou pela nossa dívida, para que hoje você fosse chamado filho de Deus. Então, baseado nisso, baseado nessa introdução, eu quero falar hoje com vocês sobre caráter. Caráter é uma palavra da psicologia que tem muito a ver com a personalidade. E quando Deus criou o homem, a sua imagem e a sua semelhança, colocando nele o seu caráter, e depois isso é trincado, mas Jesus restaura isso na cruz, o caminho está aberto, agora eu e você podemos nos relacionar com Jesus. Porém, quando nós recebemos a Jesus como Senhor e Salvador, existe um processo até a nossa santificação. Primeiro de tudo o que acontece é a justificação, ou seja, é os pecados que estavam sobre os nossos lombos, é os pecados que estavam sobre o homem, sendo imputados em Jesus. E até então, você que era considerado indigno, até então, você que era considerado fora da vontade de Deus, por meio do sacrifício de Jesus, pela justificação, através da cruz de Cristo, você se torna justo. Depois da justificação, existe o processo de regeneração, que Paulo vai dizer que nós fomos lavados pela regeneração do Espírito Santo de Deus. É quando nós nos tornamos limpos. E depois existe o processo da santificação. E tudo isso tem a ver com o caráter de Deus no homem. Então eu quero destacar hoje aqui, pelo menos 3 características do caráter de Jesus, que o Senhor quer dar para nós nesses dias. A primeira característica do caráter de Jesus está no versículo 4. Está dizendo assim, no versículo 6. Que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Jesus. Nos 33 anos e meio que viveu aqui, ele nos deixou um legado. Legado é aquilo que é construído, que não dá para ser visto. Ou seja, podemos destacar a justiça, podemos destacar o amor, podemos destacar a supremacia de Cristo, a humildade de Cristo, mas esse primeiro ponto, a Bíblia diz, ele mesmo sendo Deus, ele não quis ser igual a Deus. Isso é o primeiro traço que eu quero falar hoje aqui da característica de Jesus. Tem a ver com identidade. Jesus, ele nunca, exceto com a mulher samaritana que ele disse para ela que ele era o Messias, ele nunca se apresentou como tal. Uma certa vez ele perguntou para os seus discípulos, o povo está dizendo que eu sou Elias, o povo está dizendo que eu sou João Batista, e vocês? Quem vocês estão dizendo que eu sou? E não ele, mas Pedro se levanta e diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí Jesus fala para Pedro, bem-aventurado é você, Simão,
Porque o que te revelou não foi a carne, mas foi o próprio Espírito. Aí, ao estabelecimento da igreja, Jesus disse: também te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra eu edificarei a minha igreja. Carral, família dos que creem, aqueles que estão debaixo da vontade de Deus, que são igreja e andam em unidade e amor. Então Jesus, ele nunca se assumiu como um Messias. Quando ele está prestes a ser crucificado, Pilatos interroga ele dizendo: você é o rei dos judeus? E ele diz: você que está dizendo. Sabe por que Jesus nunca quis se assumir o Messias? Porque quem sabe quem é, não precisa colocar na testa. Quem tem identidade sabe para onde está indo. Quem tem identidade sabe de onde veio, sabe aonde está e sabe para onde vai. Então o que eu digo para você: nós não estamos na terra, nós não nascemos da terra, o nosso destino não é o céu é a nossa origem, porque nós viemos de lá, nós viemos do coração de Jesus. Quem tem identidade não precisa provar nada para ninguém. Jesus nunca precisou provar nada para ninguém. Jesus tinha a sua identidade definida. Quando você vai lá, tem poupa-tempo aqui? Poupa-tempo? Não tem esse negócio aqui? Tem? É um negócio que você vai lá tirar o RG. Deve ser diferente aqui o nome. Ok. Quando você vai lá, existe algo que vai diferenciar você de todo mundo, de todas as pessoas do mundo, é a sua impressão digital. Ou seja, você vai lá, você coloca a sua digital e aquilo fica para sempre. Você tem que renovar de 10 em 10 anos. Para quem não sabe, a identidade vence. Mas a sua impressão digital, ela nunca vai se apagar. E quando nós nascemos de novo, quando nós nos encontramos com Jesus, nós recebemos uma identidade. E essa identidade, ela não foi comprada com dinheiro. Ela foi comprada com sangue. Quando ele abriu os braços dizendo: está consumado. João vai dizer: todos aqueles que o receberam, eles deu-lhes o direito de serem chamados filhos de Deus. Quando a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, a Bíblia está dizendo que Deus tinha apenas um único filho, Jesus. Mas quando Paulo escreve Colossenses, ele diz: ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação. Por quê? Porque a partir de agora, Jesus não é mais filho único. Por quê? Efésios capítulo 1 diz que ele nos elegeu nele antes da fundação do mundo, e Efésios capítulo 2 vai dizer que ele nos adotou como filhos por meio da sua adoção. Então agora eu não tenho mais identidade de órfão, agora eu sou filho. Ele é o Filho de Deus, e nós somos filhos de Deus, adotados, mas somos, por meio da sua amizade com Deus. A Bíblia diz, em Isaías 53:10, que todavia agradou a Deus moer o seu próprio Filho, para que hoje houvesse a reconciliação entre o homem e Deus. Ele pagou um alto preço para que hoje você estivesse aqui, cara. E sabe o que te move? O que te move é a sua identidade. Mesmo que você peque, mesmo que você caia nos mesmos erros e você comece a se culpar por isso, eu quero dizer para você que isso não te faz menos filho de Deus. A sua identidade foi comprada com sangue. Nós devemos viver uma vida de novidade e arrependimento e vida em Cristo, até que nós alcancemos, como Paulo diz, a maturidade. Mas eu quero dizer para você, cara, que nada pode tirar o seu direito de ser filho. A Bíblia diz que ele nos adotou, e hoje nós somos filhos. Quem tem identidade não precisa provar nada para ninguém, Jesus nunca precisou. Um dos traços do caráter de Jesus era a sua identidade. Porque Jesus sabia o seu início, o seu meio e o seu fim. Só que acima de tudo,
Por ter identidade, Jesus também nunca pulou etapas, ele nunca pulou processos. Exemplo, a Bíblia diz que com 12 anos ele está ensinando no templo. Ele está numa roda ali com os mestres, os escribas da lei, e eles se impressionam com a autoridade com que Jesus ensinava com 12 anos. Só que a Bíblia tem um vácuo, dos 12 anos aos 30 anos, Jesus não aparece mais. Se sabe muito pouco sobre o que Jesus fez dos seus 12 aos seus 30 anos. Uns dizem que Jesus se empenhou na carpintaria do seu pai. Outros dizem que Jesus foi estudar mais ainda aos pés de Gamaliel. Mas isso não tem muita importância sobre o que eu quero falar sobre identidade. Jesus, ele sempre respeitou os processos. Ele nunca pulou as suas etapas. Ele sempre abraçou os seus processos e os viveu. Exemplo, um sacerdote em Israel só poderia ser consagrado ao serviço sacerdotal depois dos 30 anos. Antes disso, o máximo que ele poderia fazer era trabalhar dentro do templo. Mas Jesus, a Bíblia diz que ele começa o seu ministério com os seus 30 anos de idade. Por quê? Porque Jesus sempre respeitou processos. Eu sei que muitas vezes os processos de Jesus em nossas vidas, eles são dolorosos, porque nós também não conseguimos discernir os tempos. Mas eu quero dizer para você hoje, olhe para Jesus, porque ele respeitou processos, e os seus processos não são menores do que os processos de Jesus. Lembre-se que ele foi até o fim. Ele era Deus, mas ele também era homem. Ele era 100% Deus, mas ele também era 100% homem. Então o que eu quero dizer para você, quem tem identidade respeita processos. Quem tem identidade sabe se colocar no seu lugar. Eu sempre digo para as pessoas que andam comigo, quando nós pulamos o processo e nós automaticamente abraçamos tudo com as nossas mãos, nós precisaremos, conversava isso com a Lei esses dias, nós precisaremos sustentar aquilo que nós estamos construindo com as nossas mãos, com as nossas próprias mãos, porque são obras da carne, não são obras de Cristo. Mas quando eu tenho identidade, eu sei de onde eu vim, eu sei onde eu estou, e eu sei para onde eu vou, eu sei que o céu é o limite, porque Jesus está comigo. A Bíblia diz que a fé é o firme fundamento das coisas que a gente não vê, mas a gente espera. Talvez você quer ir para as nações, talvez você quer estar aqui, ajudando o Lucas aqui, pregando o Evangelho. Cara, viva os seus processos. Respeite os seus processos. Não pule etapas da sua vida. Conselhos de quem pulou etapas e se deu mal. Eu tenho 25 anos de idade. Parece que eu tenho mais, mas eu tenho só 25. E eu comecei a pregar o Evangelho com 15 anos de idade. Com 15 anos de idade eu comecei a pregar o Evangelho. Com 16 anos eu estava ensinando na escola bíblica dominical da minha igreja. Isso não foi bom. Eu vou contar. Mas aquilo gerou um orgulho santo em mim. Que eu ia para a escola, cara, e as pessoas falavam assim para mim: você é crente mesmo, cara? Só quem já ouviu isso uma vez na vida sabe como dói. Sabe por quê, cara? Porque quando eu jogava uma bola assim, eu não tinha muitos frutos do Espírito no meu coração, sabe? E eu não dava um bom testemunho. Aí outro dia, cara, olha o que aconteceu. Chegou na minha igreja, cara, no dia que eu ia dar uma palavra lá, um cara que eu tinha brigado na escola. E os processos foram pulados, porque eu queria muito uma coisa. Filho de pastores, crescido dentro da igreja, me afastei 3 anos, fiz um monte de besteira, mas quando eu voltei eu queria fazer tudo. Só que se eu tivesse pessoas que dessem uma segurada na minha emoção, eu não tinha errado tanto. Só que hoje, como eu errei, eu posso falar para você,
viva os seus processos. A Bíblia diz, cara, que Salomão, ele foi levantado por Deus muito cedo, mas aquilo era um propósito de Deus. Não compare os seus processos com processos de A ou B. Tenha a sua identidade própria. Ah, eu quero ser igual ao Lucas Martini, eu quero... Cara, você não precisa, Deus não precisa de 2 Lucas Martini. O que Deus está escondendo dentro do seu coração, cara, é algo que talvez ainda não subiu ao seu coração, porque a Bíblia diz que aquilo que o olho não viu, aquilo que os ouvidos não ouviram, aquilo que não subiu ao coração do homem, isso é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então, se eu tenho identidade, nada ao meu redor importa a não ser aquilo que Deus pensa a respeito de mim. E o que Ele pensa a respeito de mim? Filho amado. Finaliza essa parte de identidade falando sobre Jesus. Não tem como não falar dele. A Bíblia diz que quando ele foi batizado por João no Rio Jordão, vou descer, o Lucas deixou eu descer, então eu vou descer. Quando ele foi batizado por João no Rio Jordão, ele chegou até a fila para ser batizado. E a história conta que quando João vê Jesus, ele para. Por quê? Porque João dizia para os seus discípulos e para as pessoas que ele batizava: eu estou batizando vocês com água, mas após mim vai vir alguém que é muito mais poderoso que eu. Ele batizará vocês com o Espírito Santo, amém? E com fogo. Mas de repente, não estava mais no discurso de João isso. Ele dizia: eu não sou digno nem de desatar as sandálias dos seus pés. Aí de repente ele olha para a fila e quem está para ser batizado? O próprio Messias, cara. Aí João olha para ele e diz assim: ei, eu careço de ser batizado com você e você vem até a mim ser batizado por mim? E Jesus disse: é necessário que a lei se cumpra. A Bíblia diz que João batizou Jesus, e quando Jesus sai da água, a Bíblia diz que Deus lá do céu disse: esse é o meu filho amado, em quem eu me comprazo. A importância da identidade. Jesus não havia operado nenhum milagre ainda. Jesus não havia feito nenhuma coisa além daquilo que ele estava acostumado, que era aprender com o Pai. Ele não tinha ressuscitado Lázaro ainda. Ele não tinha ressuscitado os mortos. Ele não tinha curado Bartimeu. Mas a Bíblia diz que Deus disse: esse é o meu filho amado. Tem gente que já pegou o que eu vou falar aqui. Jesus tinha identidade, mas isso não fazia dele alguém que fazia para agradar o seu pai. Ele era para agradar o seu pai. Ou seja, não é o que nós fazemos, é quem somos. Jesus ainda não tinha feito nada, mas Deus disse: esse é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer, em quem a minha alma se compraz. Por que isso? Jesus respeitava processos e tinha identidade. Acabou. Então, a primeira coisa que nós precisamos aprender com o caráter de Jesus é a identidade. Até aqui tudo bem? Eu não falo grego. Vamos para o segundo ponto, versículo... Eu li o 6, vamos para o 7. Mas fez-se sem reputação, tornando-se sobre si a forma de um servo, fazendo-se semelhante aos homens. Segunda característica do caráter de Jesus: humildade. Jesus é considerado um dos rabis mais humildes que já passaram por essa terra. Isso estava ligado à sua identidade, porque ele não precisava provar nada para ninguém, como eu já disse trocentas vezes para você. Porém, se a gente olhar no Aurélio, a palavra humildade significa virtude caracterizada
pela consciência das próprias limitações. Jesus tinha limitações? Não. Modéstia, simplicidade, talvez isso sim. A Bíblia diz, no Sermão do Monte, o próprio Jesus: bem-aventurado os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Vamos lá. A Bíblia diz, em Provérbios capítulo 15, versículo 33, o temor do Senhor ensina a sabedoria, e da humildade antecede a honra. E Paulo, escrevendo aos Efésios, ele disse no capítulo 4, versículo 2, sejam completamente humildes, sejam dóceis, sejam pacientes, suportando uns aos outros em... Paulo diz, suportando-vos uns aos outros em amor. Eu sei que tem gente, cara, que passa pela nossa vida, que talvez o nosso temperamento não bate com o temperamento dele, mas Paulo diz, suportando-vos uns aos outros em amor. Paulo e Pedro tinham uma leve discordância um do outro, tanto é que Gálatas capítulo 2, Paulo vai dizer, chegando em Antioquia, encontrei a Pedro e lhe resisti a cara porque ele era irrepreensível. Então, diferenças, às vezes é normal, o que não pode é deixar o amor de lado. Eu posso não concordar com nada do que você falar para mim, eu posso não concordar com tudo que o Lucas acredita, o Lucas pode discordar de algumas coisas que eu acredito, porém, se eu amo Jesus e ele ama Jesus, nós suportamos as nossas diferenças em amor. Eu sei que alguns são clérigos, alguns são sanguíneos, eu sei que às vezes alguém é difícil de lidar, mas quando nós temos humildade, nós sabemos olhar para nossas próprias limitações e para nossa simplicidade, reconhecer que nós precisamos de alguém, cara. Você não vai a lugar nenhum sozinho, cara. O seu orgulho não te levará a lugar algum. Talvez te levará em um lugar muito longe e você ficará lá sozinho. Mas quando você reconhece a sua humildade, quando você tem humildade para reconhecer os seus erros, Jesus não precisava reconhecer erros, só que Jesus era humilde de espírito, porque ele disse, aquele que quiser ser o maior, seja o menor. Aquele que quiser ser o primeiro, sirva a todos. Jesus também disse, sujeitem-se vocês uns aos outros, e Pedro também vai dizer, suportai-vos uns aos outros, se submetam debaixo da potente mão de Deus, para que no seu tempo Ele vos exalte. Então, a humildade é uma característica do caráter de Jesus, que nós precisamos ter em nós. Cara, nunca foi sobre as coisas que nós podemos fazer, é tudo sobre Jesus em nós. Se tirar Jesus de mim, não sobra nada. O que eu faço de bom não vem de mim, vem do caráter de Cristo que está em mim. Paulo diz, eu já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Nós precisamos entender que ser humildes não é nos rebaixar. A humildade, da humildade antecede a honra. Nós precisamos ser humildes, nós precisamos amar uns aos outros. Cara, nós precisamos ser dóceis, porque se nós temos o Cristo dentro de nós, a Bíblia diz, João 17, eu oro para que eles sejam um, a fim de que eles creiam que o Pai os enviou. O mundo precisa ver a humildade da igreja, o mundo precisa saber que a igreja é humilde, o mundo precisa saber que nós não nos julgamos melhores que eles. A Bíblia diz que nós precisamos sujeitar-vos uns aos outros, e nós iremos atrás dos pecadores com humildade. Billy Graham diz, a Bíblia não manda que os pecadores vão à igreja, a Bíblia manda que a igreja vá atrás dos pecadores. Evangelismo é um mendigo contando a outra onde encontrar pão, e Jesus disse, eu sou o pão da vida, eu sou o pão vivo que desceu do céu.
A humildade não é você se rebaixar, a humildade é você ser como Jesus. Está comigo ainda? Charles Spurgeon, o príncipe dos pregadores, um dos maiores pregadores que já existiram no século XVIII, ele diz: eu não ousaria usar uma coroa de ouro na terra onde o meu Cristo usou uma coroa de espinhos. Uma certa vez, 97, chega o partido político dos democratas dos Estados Unidos para Billy Graham e perguntam para ele: Billy, por que você não se candidata à presidência dos Estados Unidos? Ele disse: essa honra eu deixo para outras pessoas, a maior honra da minha vida é ser ministro do Evangelho. Não existe honra maior do que nós carregarmos a própria mensagem de Jesus. A Bíblia diz, João capítulo 1, no princípio era o verbo, ou a palavra, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Jesus é a própria palavra. Então, nós temos a própria palavra dentro de nós, porque a Bíblia diz, como Ele é, assim nós somos, Ele é a imagem do Deus invisível, e nós somos seus filhos, amados, herdeiros e co-herdeiros do céu. Eu preciso ser humilde como Jesus. Eu preciso ter o caráter dele impresso em mim. Não existe vida com Cristo se não houver humildade. Não existe vida com Cristo se nós não soubermos reconhecer as nossas faltas e as nossas falhas. João, uma certa vez, quando perguntaram para ele sobre Jesus, ele disse: convém que ele cresça e que eu diminua. Então nós precisamos entender com esses homens de Deus que nunca foi sobre nós sermos destaques, mas sempre foi do brilho de Cristo através de nós. Deixa eu te perguntar uma coisa: a lua tem brilho próprio? Sim ou não? De onde vem o reflexo do brilho da lua? O nosso reflexo vem do sol da justiça, cara. É Jesus brilhando em nós. Não existe nada que o homem possa fazer para brilhar. Mas Jesus disse: vocês são a luz do mundo. Nós precisamos entender essa mentalidade de caráter, cara, e entender o quanto Jesus nos ama e o quanto Ele quer que o nosso coração seja como dele. A segunda característica do caráter de Jesus é a humildade. Vou falar. A segunda característica do caráter de Jesus é a humildade. Eu vou partir para o terceiro para a gente ganhar tempo. Terceiro, não mais importante. E achado na forma, versículo 8, perdão. E achado na forma de homem, humilhou a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. João 3,16, Ele amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele, quem crê em Jesus? Amém? Então você tem a vida eterna. Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João, primeira carta de João 3,16, João diz: nisto conhecemos o amor. Deus deu o seu próprio Filho por nós, e nós devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. Deixa eu te falar uma coisa, nós só estamos sentados aqui, porque um dia alguém derramou sangue por nós, e não foi só Jesus. A terceira característica do caráter de Jesus, e não mais importante, é o amor. Jesus não tinha amor, Ele era o amor, Ele é o amor. Então, o caminho que nós estamos trilhando hoje tem a ver com os mártires, tem a ver com Estevão, tem a ver com João Batista, tem a ver com os nossos 45 milhões de irmãos que morreram no século 20 por causa da mensagem do Evangelho, tem a ver com os 170 mil irmãos que morreram no século 21 por causa do Evangelho, tem a ver com quem sofre perseguição por causa da justiça. Então esses irmãos amaram Jesus, mas eles amaram a sua igreja. E hoje, vocês podem aqui
fazer um treinamento de missões, fazer um treinamento de evangelismo, para poder chegar com as ferramentas certas para evangelizar pessoas. Por quê? Porque um dia esse caminho que está livre, ele foi impedido e foi manchado com sangue pelos nossos irmãos. Então vocês têm a oportunidade, cara. Essa oportunidade é uma oportunidade única de ser a mensagem do Evangelho. A Bíblia diz que nós somos cartas vivas, ou seja, nós somos a própria mensagem do Evangelho sendo comunicadas, porque Jesus está em nós. Eu sei que vocês estão na fase da vida de vocês em que tem muitas dúvidas. Eu sei que vocês talvez nem decidiram o que vocês vão fazer da vida. Eu sei que talvez vocês ainda nem decidiram o que vocês vão cursar. Mas eu quero liberar uma palavra para vocês hoje aqui. Se você olhar para Jesus, todas as dúvidas da sua mente serão respondidas pelo próprio amor. Porque a Bíblia diz que o amor de Cristo lança fora os medos. Então, se você está em Cristo, não há o que temer. O seu futuro será lindo. Nós temos uma promessa, e Ele disse: eu não deixarei vocês órfãos, eu enviarei o meu Espírito. E Ele diz: no mundo vocês terão aflições, mas tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo. E a Bíblia diz em João, que todo aquele que é nascido de Deus, vence o mundo. Então, se nós temos amor, nós temos o caráter de Jesus, não tenha medo do seu futuro. Olhe para Jesus. João capítulo 4, versículo 19, 1 João vai dizer: nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Eu não quero que nós, e eu tenho orado para isso, que nós tenhamos no nosso coração um orgulho por sermos filhos, enquanto alguns ainda não conheceram esse amor. Porque a igreja, eu não falo placas, eu falo a igreja no geral, já tirou muitas pessoas por falta de amor. Um deles, quando já ouviram falar de Mahatma Gandhi? Você já ouviu falar de Mahatma Gandhi? A história conta que Gandhi, antes de fundar a sua própria religião, para você que não sabe, Gandhi foi um revolucionário. Gandhi criou uma religião onde se adorava ratos, se adorava deuses estranhos. Porém, Gandhi era fã dos ensinamentos de Jesus, ele nunca escondeu isso. Mas a história conta que uma certa vez na África do Sul, ele entrou em uma igreja, e quando ele chegou, ele disse: eu quero falar com o padre. E impediram ele de entrar e disseram: não, você não entra aqui. E ele disse: poxa, eu estou chegando agora de viagem, eu preciso de um lugar, eu só quero assistir o culto, a missa daqui do fundinho. E disseram para ele: não, aqui você não entra, você não é autorizado a entrar aqui nessa igreja. E uma certa vez, um cristão encontrou Gandhi na rua e perguntou para ele: Gandhi, por que você odeia tanto Jesus? E ele disse: quem disse que eu odeio Jesus? Quem disse que eu odeio a Deus? Aí falaram para ele: mas cara, você está aí induzindo esse povo à adoração desses deuses estranhos. E ele disse: não, isso não é nada combinado, eu só quero dizer para vocês que vocês são as únicas pessoas que não conhecem a própria palavra que vocês acreditam. Vocês não têm amor. Mas eu quero acreditar, cara, que a nossa geração, 99 nunca será 100. Eu quero acreditar no que Charles Spurgeon escrevia todos os dias em sua agenda. Se os pecadores quiserem ser condenados, que pelo menos eles pulem para o inferno, mas não antes de passar por cima de nós, de passar por cima dos nossos corpos, cara. Porque a igreja será o agente de transformação, a igreja alcançará os prostíbulos, a igreja alcançará as boates, porque eu acredito em uma igreja que transforma tudo à sua volta. E eu quero dizer para você, para a gente encerrar, se coloca de pé, não quero passar do tempo.
Ai, Jesus. Alguém aqui já ouviu falar de Nicholas Winton? Levanta a mão. Alguns. Nicholas Winton foi um jovem inglês, em 1939. Esse cara descobriu que os nazistas, a Alemanha nazista, estava prestes a entrar na República Tcheca para pegar todos os judeus que ali estavam. E ele descobriu que existiam crianças, muitas crianças ali. E a história conta que ele pegou todas as suas economias e ele partiu com 2 amigos até a República Tcheca e ele ia colocando as crianças dentro de um trem antes da Alemanha nazista vir. E aí, ele salvou mais de 600 crianças de serem incineradas pelo Hitler. Hitler matou mais de 6 milhões de judeus. E passou-se o tempo, no ano de 2004 ou 2005, eu não estou lembrado, descobrem essa história porque ele tinha guardado aquilo a 7 chaves. E a sua mãe, a sua esposa, fala para ele: cara, como que você escondeu da gente tudo isso? Ele havia salvado mais de 600 crianças, e ele chorava todos os dias, porque teve um trem com 250 crianças, que quando estava indo com direção à Inglaterra, esse trem foi parado pela Alemanha nazista, e aquelas crianças nunca mais foram vistas, elas morreram também nas mãos de Hitler. E aquelas crianças perderam, as 600 e poucas crianças que ele salvou, eu não tenho o número exato, depois talvez eu te passe, eles foram salvos por ele, por Nicholas. E quando eles foram salvos por Nicholas, ele nunca mais teve contato com essas crianças. No ano de 2005, descobrem a história e uma rede de televisão resolve entrevistar ele. E estava em uma plateia grande como a nossa hoje aqui, e a apresentadora diz, tem no YouTube, depois eu passo o link. A apresentadora diz: senhor Nicholas, como o senhor se sente sabendo que o senhor salvou a vida de mais de 600 crianças? E ele, muito humilde, diz: eu só fiz o que era certo. Aí a apresentadora diz: sabe essa jornalista que está ao seu lado? Ela se levanta. Ela foi uma das crianças que você salvou. Aquela mulher abraça Nicholas, um velhinho, parece... Alguém assistiu Up, Altas Aventuras? Aquela figura daquele velhinho muito engraçada. Parece ele. Você vai ver a foto, você vai lembrar dele na hora, tenho certeza. E quando ela viu, ela abraçou ele. Aí, de repente, outra pessoa se levanta ali. Senhor Nicholas, esse garoto também, esse rapaz, esse homem, seus 40 anos já, também foi salvo pelo Senhor. E ele olha tudo aquilo, aí a apresentadora diz: quem aqui nessa plateia foi salvo pelo ato corajoso de Nicholas Winton? A plateia inteira se levanta. Aquele cara com seus quase 80 anos começa a chorar que nem criança. E aí, eles começam a contar as histórias depois em off. Todas aquelas pessoas ali eram jornalistas, advogados, médicos. E através dessas 600 pessoas, gerou uma descendência de mais de 5.000 pessoas. Entre filhos e netos. E uma certa vez perguntaram para ele: senhor Nicholas, o senhor faria de novo? Ele disse: faria, mas o que eu fiz não se compara ao que foi feito há mais de 2.000 anos atrás, quando o próprio Deus mandou o seu único filho para morrer em uma cruz. A Bíblia diz que não havia nele beleza alguma para que nós o desejássemos. Ele era rejeitado, desprezado, mais indigno entre os homens, homem de dores, experimentado nos trabalhos. Mas ele levou sobre si as nossas enfermidades e foi moído por causa das nossas transgressões. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele,
e é pelas suas pisaduras que hoje você tem paz e você é sarado. Ele levou sobre si as suas enfermidades. Então, se eu tenho o caráter de Jesus, eu sei quem eu sou, eu sei que eu preciso ser humilde, e eu preciso ter amor. Paulo diz, tenham um amor não fingido, apegai-vos ao bem. Finalizo aqui.